Iniciemos então a segunda parte do nosso estudo sobre Mateus 5, verso 13, ainda falando do sal. No capítulo 9 de Marcos, Jesus vai falar, a partir do versículo 42, do escândalo. Eu não vou tratar aqui agora o escândalo e como ele vai lidar, mas nos dois últimos versículos ele faz uma abordagem interessante e pertinente ao assunto que nós estamos falando do sal. Então vamos ler aqui em Marcos capítulo 9, versículo 49 e o versículo 50. Diz assim: porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Lembra que nós vimos em Levítico, vimos em Números, vimos em Crônicas, quando fala de Davi, o sal vai continuando, mas você vai ser salgado com fogo. Salgado com fogo. Aí o sacrifício é salgado com o sal. Depois ele diz o verso 10, perdão, 50. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, insípido, perder a sua força e a sua função, com que o adubareis? Aqui eu já estava falando de adubo, uma função ainda lá para a terra. E tem para alimentação, para preservação e agora para ajudar a terra a produzir. Por isso que vós sois o sal da terra. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então veja que abordagem que Jesus faz. Uma coisa assim tremenda. Vocês vão ser salgados com fogo. Quem comete escândalo, quem degenera e transtorna a si próprio diante da fé, como um cristão, ele vai ser salgado com fogo. É o juízo. Ele vai usar a palavra, vai ser lançado no inferno. Os versículos anteriores, então depois você acompanha e lê bem sobre isso aí. E ele diz, não, você vai ser salgado com fogo. O sacrifício é salgado com sal. Aí é para coisa boa. Mas se o sal for insulso, ele não serve nem para adubo. Tá certo? Então, ele diz, então vós tem que ter sal em vós mesmos. Tem que ter essa santidade, essa preservação de fé, de esperança, de ser o tempero do mundo, de trazer gosto para a vida, entendeu? E ter essa santidade de adoração, de louvor no sacrifício, entendeu? Jesus é o sal por excelência e nos ensina a ser sal, tá? Nessa descendência de Davi, essa genealogia da fé, agora nós temos que perseverar nisso aí. Então ele fala, se for insulso o sal, se ele perde a sua força, se ele degenera, como é que fica isso aí? Ó, ele perde a sua função, e se eu e você não tivermos sal em nós mesmos, nós não vamos ter paz uns com os outros, e a coisa vai ficar muito confusa, muito difícil, difusa para a fé. Lucas, o capítulo 14, agora o Evangelho de Lucas, é o mesmo assunto, mas é porque cada um às vezes coloca uma pontuação e nos ajuda a entender, conceber e compreender um pouco melhor o processo da salvação que Deus está apresentando para nós através do Evangelho do Reino. Aqui no capítulo 14, no versículo 34, ele vai dizer assim, vejam bem, bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o montouro. Lançam no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então nós temos que entender que, olha, existe um processo que Deus está esperando, a regeneração, a transformação, uma autoformulação do ser humano para com Deus e com a fé e com a doutrina, em que a gente não pode deixar de ser salgado. Não podemos deixar de sermos sal para adubo, para sabor, para a vida e preservação da fé, da vida e da santidade. Então a gente pode lembrar da mulher de Ló. Diz que na região de Sodoma e Gomorra, onde é hoje o Mar Morto,
que é uma 7 vezes mais salgado do que os mares do mundo. O relato bíblico vai deixar claro que a cidade vai ser destruída com fogo, produtora de sal, fogo, sal e fogo. Sodoma, Gomorra e as outras cidades. A mulher de Ló, ao voltar para trás, ao não querer mais prosseguir aquele caminho, e que a gente não pode esquecer que os 2 anjos do Senhor tomaram nas suas mãos as filhas de Ló, uma em cada mão, o próprio Ló e a sua esposa, uma em cada mão. Então é de se entender que a esposa de Ló, num determinado momento da fuga, de sair de Sodoma e de Gomorra e de todas aquelas cidades além da região, ela largou da mão do anjo. Ela não quis prosseguir, e aí a linguagem, ela olhou para trás, voltou para trás e se tornou uma estátua de sal. Foi salgada com sal. O fogo de sal. Então, essa é a linguagem da Bíblia para a gente então começar a entender e prosseguirmos num caminho. Nós temos um caminho para seguir. Você e eu temos que ser sal no mundo. Não podemos degenerar. Não podemos nos tornar insulso. Esse insulso aí nos faz lembrar do Apocalipse, quando diz, em uma das cartas, ele diz assim: eu estou vendo que você não é nem frio, nem quente. Você é morno. Aí diz Jesus, então eu vomitar-te-ei, você é um insulso, você traz repulsa, repugna o meu interior, né? Faz sair de mim aquilo que já estava ali, que já fazia parte de mim. Lança fora. É um perigo muito grande quando o crente deixa de ser um bom sal. Quando ele degenera. E aí, na linguagem de Marcos, vai trazer até escândalo. Em outro lugar diz Jesus, olha, ai de quem traz escândalo. Quem vai se ver com Cristo mesmo. Então, essa nossa abordagem sobre o sal, um pouco mais demorada, é para a gente entender que existe um processo, que Deus está tratando com a sua igreja a respeito desse processo, e devemos nos permitir entendermos que temos que ser um sal puro, verdadeiro, integral para Cristo. Ele faz bem. Segundo os especialistas da nutrição, nutrólogo, nutricionista, eles dizem que esse sal de cozinha que a gente usa comumente, ele é tratado para não ficar pegajoso e para trazer limpeza, para facilitar o tratamento dentro de casa, para o uso. E ele perde 80 dos minerais que fazem bem para a saúde. E é introduzido nele cloro e outras, para tirar a umidade, que não fazem bem para a saúde. Então a gente compra o cloreto de sódio, achando que está usando sal, um sal purinho, branquinho, mas ele não faz bem para a saúde, porque já foi retirado dele muita coisa boa para industrializá-lo. Aí então outros dizem, não, compra só moído, compra lá ele em pedra, né, porque aí aquele ali ele tá 100%, ele está integral. Nós temos que ser inteiro teor para Deus, para a sua justiça, para a sua verdade e para o seu reino. E quando Jesus então continua essa sua palavra, ele diz que os discípulos são o sal da terra, mas também somos a luz do mundo. E agora nós vamos lidar com que luz é essa, que iluminação é essa, qual é a importância do meu brilho, do teu brilho para o mundo, para a fé e para a salvação. Então aqui no verso 14 ele diz assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Uma cidade colocada sobre um monte, até morada, de longe todo mundo identifica. E aqui na Grande Vitória nós temos muitos morros, muitas casas e obras são construídas no monte. Aqui em Vila Velha mesmo tem o convento da Penha, um convento da pedra, uma pedra bem alta, escalvada. Há muitos lugares de Vitória e de Vila Velha, de Cariacica. Você identifica aquela obra em cima daquela pedra, aquela igreja lá em cima da pedra. Então Jesus diz, olha, se você constrói uma cidade lá em cima do morro, ela é muito facilmente identificada. Não pode esconder. Assim tem que ser a nossa luz. Assim temos que ser nós diante dessa situação em que Jesus está
esperando de nós, diz assim, verso 15, nem se acende a candeia, quer dizer que é a lamparina, e se coloca debaixo do alqueire, debaixo da cama, ou debaixo de qualquer outra coisa que possa ofuscar e tampar ali aquela luz de iluminação, mas ao contrário, mas lá no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Eu já fui muitas vezes em casas na roça, muitas casas de estuque, na década de 90, 80 para 90, finalzinho de 80 para 90, eu era agrimensor de uma empreiteira da empresa de iluminação aqui do Espírito Santo, a Excelsa. Então, muitas casas eu ia medir, eu fazia a medição, para depois eles colocarem os postes e os fios. Então, muitos desses lugares eram rincões, lugares muito longe, e a gente dormia nas casas mesmo. E às vezes, dentro da casa, tinha lá os lugares, umas madeirinhas enfiadas na parede, de estuque, barro, né? Pau a pique, barro com madeira entrelaçada, e às vezes queriam mudar de posição para iluminar melhor o lugar, eles com a madeirinha com a pontinha, e lá cravava numa certa altura na parede, e eu colocava a lamparina em cima, o lampião em cima, ou a vela em cima, e iluminava até melhor o ambiente. Você tinha condição de escolher o lugar, e aonde aquela luz ia, iluminava o ambiente. Não ofuscava, mas ela iluminava bem, ela tratava bem, né? Porque ainda tem a intensidade plena e perfeita da luz para não ofuscar como o sol ao meio-dia. Então, no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 18, vai falar para nós como nós temos que ser como luz também no mundo. Capítulo 4, versículo 18, diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, da manhã, né? Clareando, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O dia perfeito é o meio-dia, é o zênite. Quando o sol nasce no oriente, vai se pôr no ocidente. Numa posição ou na outra, quando ela nos encontra, ou qualquer corpo que ela encontrar, ela projeta uma sombra. Aí existe ali uma sombra. O crente, a sua luz vai brilhando e vai aumentando como a luz da aurora, que quando chega ao meio-dia, vai no seu zênite, é o azimute, a sombra fica debaixo dos pés, não tem sombra nem para um lado, nem para o outro, nem para trás, nem para frente. Some toda e qualquer sombra. O corpo fica plenamente iluminado. É a respeito disso que Jesus está tratando. É sobre isso que ele está falando. Por isso, então, quando chega aqui no versículo 16, ele vai dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Não é uma luz para ofuscar a visão do outro, de cegar-lhe. Não. Não é essa luz. É uma luz intensa que resplandece e faz com que o outro possa perceber o conjunto todo. Hoje se fala muito do tridimensional. Todas as posições que olharem vai ter luz, vai ter brilho, não tem sombra. Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, no versículo de número 15, ele também vai tratar, o apóstolo Paulo, eu acho interessante que ele fala assim para nós, no verso 15, ele diz assim, olha só, 2,15. Para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre qual resplandecei como astros no mundo. Nós somos a luz desse mundo, as coisas estão acontecendo aí, nós temos que brilhar e mostrar o brilho de Cristo em nós. Quando João trata da luz, ele diz, ele é a luz que veio ao mundo. Capítulo 1 de João, do Evangelho, é João Batista falando. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E nós temos que ser essa luz, semelhante a Jesus. Para quê? Porque no capítulo 4, também de Filipenses, ele diz assim, olha o versículo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor.
Então, através da nossa vida ilibada, sinceridade, concretos como homens, como mulheres, que somos sal da terra e luz do mundo e para os homens, para a humanidade, para o bem da humanidade, então a nossa equidade, há um equilíbrio que vai ser demonstrado através da nossa vida, da nossa existência, para o povo em geral perceberem o que é que Jesus faz em nós. E a respeito dessa luz, então, Jesus trata em Lucas algo assim interessante que devemos notar, aprimorar e perceber. Mas isso a gente vai ver no próximo bloco.